A espiritualidade é um caminho que muitos buscam como uma forma de crescimento pessoal, de conexão com algo maior e de equilíbrio interior. Mas assim como toda jornada profunda, ela também traz suas complexidades e, por vezes, seus perigos. Quando buscamos poder interior, pode parecer que estamos indo em direção à luz, à verdade universal. No entanto, e se esse poder for mal interpretado? O que acontece quando a busca por um propósito espiritual nos cega para os aspectos mais sutis e sombrios dessa jornada? O que, para muitos, começa como uma busca por clareza e paz, pode, na verdade, ser uma armadilha disfarçada de iluminação. Ao longo do caminho, podemos encontrar nós mesmos sendo atraídos por promessas de poder espiritual, ou de uma conexão com o divino que nos torna superiores. Mas o que não nos é dito é que o lado sombrio da espiritualidade pode ser ainda mais insidioso do que imaginamos, levando-nos a perder a própria essência do que significa ser verdadeiramente espiritual. Neste vídeo, vamos explorar como o poder interior, quando mal compreendido, pode se tornar uma força negativa e desequilibrada. Vamos refletir sobre as armadilhas da espiritualidade, as distorções que podem nos levar a um caminho de egoísmo e isolamento, em vez de união e crescimento genuíno. Ao entender o lado sombrio da espiritualidade, podemos caminhar com mais sabedoria e discernimento, evitando as ilusões que muitas vezes nos são vendidas. Antes de adentrarmos nas complexidades do lado sombrio da espiritualidade, é essencial que estabeleçamos o que entendemos por espiritualidade e poder interior. Espiritualidade é um conceito vasto que varia de acordo com a visão de cada pessoa, cultura e tradição. Para alguns, ela pode ser a busca por um entendimento mais profundo da vida e do universo. Para outros, pode envolver práticas religiosas formais ou o simples desejo de paz interior. A espiritualidade, em sua essência, está ligada ao processo de autoconhecimento e à conexão com algo maior do que nós mesmos, seja essa força entendida como Deus, o cosmos ou a própria natureza humana. Dentro desse contexto, o conceito de poder interior surge como uma ferramenta que muitos buscam para atingir clareza, força e equilíbrio. Este poder não se refere a controle sobre os outros ou sobre o mundo exterior, mas à capacidade de alinhar-se com nossa verdade interna, desenvolver resiliência emocional e tomar decisões que estejam em sintonia com nosso propósito. Trata-se de uma força interna que nos permite navegar pelas dificuldades da vida com equilíbrio e coragem. No entanto, a espiritualidade, quando mal compreendida, pode facilmente se transformar em algo distorcido. Quando buscamos poder interior sem um entendimento profundo de seu verdadeiro significado, podemos ser seduzidos pela ideia de que ele nos coloca em uma posição superior ou de controle absoluto. Essa busca por poder, sem a devida reflexão, pode levar a um caminho onde, ao invés de encontrar equilíbrio e união, nos afastamos da essência espiritual verdadeira. E é aqui que muitas pessoas começam a perder a conexão com o propósito real da jornada, se deixando levar por ilusões e ideais de perfeição que não correspondem à realidade da espiritualidade. À medida que exploramos o caminho da espiritualidade, é fácil cair na armadilha das idealizações extremas. A espiritualidade é frequentemente apresentada de forma simplificada e muitas vezes romantizada. Um caminho único e luminoso, em que todos os problemas são superados pela simples conexão com o divino ou a verdade universal. No entanto, quando abordamos a espiritualidade dessa forma, ignoramos as complexidades do processo de crescimento pessoal e espiritual. Esse tipo de idealização pode criar uma visão distorcida e, em alguns casos, perigosa. A ideia de que a jornada espiritual é uma linha reta, onde sempre avançamos em direção à perfeição, pode levar a uma série de expectativas irreais,
Quando buscamos a espiritualidade com esse foco, podemos começar a ver aqueles que estão ao nosso redor de forma comparativa. Se eu sou mais espiritual ou mais evoluído, então estou de alguma forma acima dos outros. Isso cria uma hierarquia espiritual artificial que coloca as pessoas em posições de julgamento e muitas vezes de superioridade. Além disso, a idealização da espiritualidade pode gerar uma desconexão com o mundo material e com a realidade cotidiana. Ao nos concentrarmos demais na busca por uma verdade superior, podemos negligenciar as responsabilidades e os aspectos práticos da vida diária. Problemas como o trabalho, as relações pessoais e as questões financeiras podem ser desvalorizados ou até mesmo ignorados. Em uma visão idealizada da espiritualidade, esses aspectos podem ser vistos como obstáculos ou distrações, quando, na verdade, são partes importantes do processo de crescimento e aprendizado. Outro perigo das idealizações extremas está no comportamento de exclusão. Quando alguém se vê como iluminado ou desperto, pode começar a rejeitar aqueles que não compartilham da mesma visão espiritual. Isso pode resultar em um isolamento involuntário, onde a pessoa se distancia de seus amigos, familiares e até mesmo da comunidade espiritual, criando uma bolha de pensamento que a impede de crescer de forma saudável. Esse processo pode ser insidioso, pois muitas vezes é camuflado pela ideia de que se está apenas buscando um nível mais alto de consciência. Por fim, a idealização extrema pode fazer com que as pessoas desenvolvam uma relação doentia com a espiritualidade, vendo-a como algo a ser conquistado ou aperfeiçoado, ao invés de uma prática constante de autoconhecimento, aceitação e evolução. Isso gera um ciclo de frustração, onde a busca por um estado de perfeição espiritual se torna mais importante do que o próprio processo de transformação interior. Quando a espiritualidade é mal compreendida e idealizada de forma extrema, o impacto pode ser mais profundo do que imaginamos. O lado sombrio da espiritualidade não é sempre óbvio à primeira vista. Ele se esconde nas pequenas distorções, nas sutilezas de como interpretamos nossas práticas e nossas crenças. No entanto, as consequências de abraçar uma visão distorcida da espiritualidade podem ser devastadoras, tanto para o indivíduo quanto para aqueles ao seu redor. Um dos primeiros impactos negativos ocorre no nível emocional e psicológico. Quando alguém adota uma visão distorcida da espiritualidade, o peso das expectativas é enorme. As pessoas podem começar a acreditar que precisam atingir um estado de perfeição espiritual. E quando falham em atender a essas expectativas irreais, acabam se sentindo inadequadas ou até mesmo culpadas. Esse tipo de pressão interna pode gerar sentimentos de ansiedade, depressão ou frustração, pois o indivíduo se vê constantemente tentando se ajustar a um padrão inalcançável de pureza ou iluminação. Além disso, a busca incessante por uma ideia de espiritualidade perfeita pode levar a um distanciamento dos relacionamentos interpessoais. Em vez de desenvolver compaixão, empatia e conexão genuína com os outros, o indivíduo acaba se isolando em sua busca pela perfeição. Isso cria uma espécie de bolha espiritual, onde se acredita que apenas aqueles que compartilham a mesma visão e práticas estão aptos a se conectar, enquanto aqueles que não seguem o mesmo caminho são vistos como inferiores ou despertos de maneira incompleta. Esse distanciamento não se limita apenas ao âmbito social, mas também à própria conexão com o mundo material e prático. A espiritualidade é muitas vezes usada como um meio de escapar dos problemas cotidianos. Quando uma pessoa idealiza a espiritualidade ao ponto de desconsiderar as responsabilidades diárias, como trabalho, finanças e relações, ela começa a viver em um mundo de fantasia.
Ela pode, por exemplo, desvalorizar os aspectos práticos da vida, acreditando que são inferiores ao caminho espiritual. Isso não só prejudica o crescimento pessoal, mas também pode levar a um desequilíbrio perigoso, onde os problemas do mundo real são ignorados até se tornarem insustentáveis. Outro impacto sério ocorre quando o indivíduo começa a usar a espiritualidade para manipular ou controlar os outros. Quando alguém acredita que detém uma verdade superior ou um poder especial, pode sentir-se no direito de impor sua visão aos outros. Isso é particularmente perigoso em círculos espirituais, onde líderes carismáticos podem se aproveitar da vulnerabilidade emocional de seus seguidores, prometendo curas espirituais ou revelações divinas em troca de obediência e poder. Esse tipo de comportamento manipula a confiança e pode prejudicar gravemente a saúde mental e emocional das pessoas envolvidas. Portanto, o impacto do lado sombrio da espiritualidade vai além das implicações internas do indivíduo. Ele afeta os relacionamentos, a saúde mental e a forma como lidamos com os desafios diários da vida. A espiritualidade, quando mal interpretada, pode ser uma força que nos afasta da nossa verdadeira essência e das conexões humanas autênticas. Agora que entendemos os riscos e os impactos do lado sombrio da espiritualidade, a questão que se coloca é: como podemos evitar essas armadilhas e seguir um caminho espiritual saudável e equilibrado? A boa notícia é que existem formas práticas e conscientes de navegar por esse caminho sem cair nas distorções que podem comprometer nossa evolução. Aqui estão algumas direções que podemos seguir para manter a integridade da nossa jornada espiritual. Pratique o autoconhecimento e o discernimento. O primeiro passo para evitar armadilhas é cultivar o autoconhecimento e o discernimento. Em vez de seguir cegamente ideais espirituais ou filosofias externas, é importante olhar para dentro e perguntar-se o que realmente ressoa com sua essência. O discernimento é a habilidade de perceber as verdadeiras intenções e o impacto das escolhas espirituais, evitando o apego a sistemas de crenças que não nos ajudam a crescer de forma saudável. Isso implica questionar e refletir sobre as práticas espirituais que escolhemos seguir, para garantir que elas nos conduzam a um estado de equilíbrio e não de idealização ou perfeição impossível. Abra-se para a imperfeição. Uma das maiores armadilhas da espiritualidade distorcida é a busca incessante pela perfeição. A ideia de que devemos ser seres totalmente iluminados ou livres de falhas é uma ilusão que nos afasta do nosso verdadeiro propósito. O autoconhecimento espiritual não é sobre alcançar um estado fixo de perfeição, mas sim sobre aprender a viver de forma autêntica e verdadeira, abraçando nossa humanidade, nossas falhas e vulnerabilidades. Aceitar que somos imperfeitos é fundamental para o crescimento. Isso nos permite errar, aprender com os erros e seguir evoluindo sem a pressão de ser algo que não somos. Encontre um equilíbrio entre o mundo material e o espiritual. Evitar a armadilha da desconexão com o mundo material é essencial. A espiritualidade não precisa ser vista como algo que nos afasta da vida cotidiana. Na verdade, ela pode ser a chave para vivermos de maneira mais plena e consciente. Devemos procurar integrar a espiritualidade nas nossas ações diárias, sem negligenciar responsabilidades como trabalho, relações e bem-estar físico. A verdadeira espiritualidade não está em escapar da realidade, mas em aprender a navegar por ela com mais presença e equilíbrio. A vida espiritual deve ser algo que nos ajude a lidar melhor com o mundo material, não algo que nos faça fugir dele. Cultive relacionamentos espirituais genuínos. Outro aspecto crucial para evitar distorções espirituais é cultivar relações genuínas com outras pessoas, sejam elas espiritualmente alinhadas com você ou não.
A espiritualidade não deve ser uma jornada solitária, onde se busca uma superioridade sobre os outros. Pelo contrário, é um caminho de conexão e empatia. Ao compartilhar suas experiências e aprender com as de outros, você não só cresce espiritualmente, mas também desenvolve relações mais profundas e significativas. Além disso, a troca de perspectivas ajuda a evitar a visão estreita que pode surgir quando nos isolamos em nossa própria bolha espiritual. Esteja aberto a mudanças e crescimento contínuo. Finalmente, a espiritualidade saudável é aquela que está em constante evolução. Em vez de se apegar a um dogma rígido ou a um ideal de perfeição, devemos ser flexíveis e abertos às mudanças que ocorrem em nossa jornada. O crescimento espiritual não é um destino fixo, mas um processo contínuo. Isso significa que devemos estar dispostos a revisar nossas crenças, abandonar o que não mais serve e abraçar novos entendimentos. Estar aberto à mudança é vital para evitar que nossa espiritualidade se torne uma prisão de ideias pré-concebidas e engessadas. Essas práticas nos ajudam a caminhar com mais equilíbrio, evitando a armadilha de uma espiritualidade distorcida. Manter o autoconhecimento, aceitar a imperfeição, integrar o espiritual ao material, cultivar relacionamentos autênticos e estar aberto à evolução contínua são as chaves para uma jornada espiritual que realmente nos leva à paz interior e ao crescimento genuíno. Com esses princípios em mente, podemos caminhar com confiança e discernimento, sem cair nas ilusões que muitas vezes cercam esse caminho. Chegamos ao ponto culminante desta reflexão sobre o lado sombrio da espiritualidade. E para muitos, essa jornada pode parecer desafiadora. No entanto, é importante lembrar que, apesar dos perigos e das armadilhas, a espiritualidade continua sendo uma das mais profundas fontes de crescimento e transformação pessoal. O verdadeiro propósito da espiritualidade não é alcançar um estado fixo de perfeição, mas sim viver de forma mais autêntica, conectada e equilibrada. Neste capítulo, vamos explorar como podemos cultivar uma jornada espiritual com propósito e equilíbrio, sem nos perdermos nas distorções que podem surgir ao longo do caminho. O propósito da espiritualidade, crescimento e conexão. O propósito fundamental da espiritualidade é, em última instância, o crescimento pessoal e a conexão com algo maior do que nós mesmos. Não se trata de buscar uma posição de superioridade ou de alcançar um estado de perfeição espiritual, mas de aprender a viver com mais consciência, compaixão e autenticidade. A espiritualidade verdadeira nos permite olhar para dentro de nós mesmos, compreender nossas motivações e superar os obstáculos internos que nos impedem de viver plenamente. Esse processo de autoconhecimento e transformação nos leva a uma conexão mais profunda com os outros e com o mundo ao nosso redor. Equilíbrio entre o eu e o mundo. Uma das chaves para uma jornada espiritual equilibrada é a capacidade de integrar o espiritual ao material. A vida espiritual não deve ser uma fuga do mundo real, mas uma forma de aprendermos a viver de maneira mais consciente dentro dele. Muitas vezes, as pessoas buscam a espiritualidade como uma maneira de escapar dos problemas do cotidiano, mas isso não leva a um crescimento real. Ao invés de fugir das dificuldades da vida, a verdadeira espiritualidade nos ensina a enfrentá-las com equilíbrio e sabedoria. Isso significa encontrar maneiras de viver no mundo material, com todas as suas responsabilidades e desafios, enquanto se mantém alinhado com os valores espirituais, autenticidade e integridade. Para viver uma espiritualidade equilibrada, é essencial ser autêntico. Isso significa viver de acordo com nossos próprios valores, sem cair na tentação de seguir tendências ou práticas que não ressoam com a nossa essência.
A espiritualidade não deve ser uma moda passageira ou uma série de rituais vazios. Ela deve ser uma expressão genuína do que somos e do que buscamos em nossa vida. Ser autêntico em nossa prática espiritual é um reflexo de nossa integridade, o que significa viver de acordo com a verdade interior que nos guia, sem se deixar influenciar por pressões externas. A importância da comunidade e da compartilha espiritual. Outra peça fundamental para manter o equilíbrio na jornada espiritual é a comunidade. A espiritualidade não é uma jornada solitária. Ela é feita para ser compartilhada. Ao compartilhar nossa experiência espiritual com outras pessoas, aprendemos e crescemos juntos. A troca de experiências e a reflexão em grupo nos ajudam a ver as coisas de diferentes perspectivas e a ampliar nossa visão. Além disso, a comunidade oferece um suporte emocional e prático que é vital, especialmente nos momentos de dúvida ou dificuldade. Estar em sintonia com outras pessoas que estão na mesma jornada pode ser uma grande fonte de motivação e inspiração. Ser gentil com si mesmo, finalmente, um aspecto fundamental para uma jornada espiritual equilibrada é a autocompaixão. Muitas vezes, somos nossos próprios críticos mais severos, especialmente quando estamos em busca de crescimento espiritual. É fácil cair na armadilha de achar que devemos ser perfeitos ou que nossas falhas são algo a ser escondido. No entanto, a verdadeira espiritualidade não exige perfeição. Ela exige honestidade e aceitação. Ao sermos gentis conosco mesmos, aprendemos a abraçar nossas imperfeições e a ver nelas oportunidades de crescimento. A espiritualidade nos ensina a ser mais compassivos e compreensivos com os outros, mas também devemos aplicar essa compaixão a nós mesmos. A jornada espiritual com propósito e equilíbrio é aquela que nos leva a viver de forma mais consciente, autêntica e integrada. Ao cultivarmos práticas que nos conectem verdadeiramente com nossa essência, sem cair nas armadilhas da idealização e da distorção, conseguimos avançar com sabedoria. A espiritualidade não deve ser uma fuga, mas uma forma de viver plenamente, enfrentando os desafios da vida com coragem, equilíbrio e amor. Ao integrar o espiritual ao material, ao cultivar relações genuínas e ao sermos autênticos e compassivos conosco, podemos trilhar um caminho de transformação contínua que nos leva à verdadeira paz interior e ao crescimento real. Se você chegou até aqui e quer transformar a sua vida através da espiritualidade, confira o primeiro comentário fixado. Lá, você terá acesso a um conhecimento valioso para que você desfrute e transforme sua vida usando apenas 10 minutos por dia. Te vejo lá.